Pai Celestial, te agradecemos e bendizemos o seu nome, glorificamos-te porque sabemos que o Senhor é poderoso. O Senhor não mudou, é o mesmo ontem e para sempre. É o Jesus de ontem, de hoje e para sempre. E o que o Senhor fez antes para pessoas como nós, fará para nós hoje em nome de Jesus. A nossa esperança e a expectativa é alta. A nossa fé está centrada em Ti e cremos que hoje fará coisas magníficas e orará a nossa fé e abençoará cada um de nós em nome de Jesus. Este é o dia que vai quebrar o jugo. É o dia que vai curar as doenças. Este é o dia que vai derramar as bênçãos sobre nós. E oramos, Senhor, que vai ser assim em nome de Jesus. Abençoa todo o seu povo dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Muitíssimo obrigado. Pode se assentar. Vamos para 1 de Samuel 16, versículo 12 e versículo 13. E então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. O Senhor estava à procura de homem. O homem que seria capaz de livrar o povo de Deus da opressão dos filisteus. Estava à procura de homem que deveria estar em pé como representante de Deus. E eventualmente encontrou David. E ele disse: levanta-te, Samuel, e unge a ele. Por quê? Porque este mesmo é. Se o Senhor pode achar hoje como homem, se o Senhor pode achar hoje como uma mulher, se o Senhor pode dizer: este mesmo é a esperança da comunidade, a esperança do povo ao redor. Esta é a mulher que o Senhor estava à procura. Aquela mulher que vai limpar o chão, aquela que vai destruir o inimigo, aquela que vai vencer, que vai levantar a fé do povo de Deus. Este é. O que nós dizemos sobre ele? David, 1, foi chamado. 2, foi escolhido. 3, ele foi ungido. Estas 3 palavras e estas 3 coisas que tomaram parte na vida de David: chamada, escolha e unção. Quão importantes são essas palavras? E a unção veio sobre ele. Eu que falei sobre si no versículo 12. E no capítulo seguinte, nós apanhamos Golias. Ele estava no portal entre ele e o cumprimento da sua chamada. Eu vou te dizer hoje: qualquer momento que o Senhor te chamar e te escolher e te ungir, haverá alguma coisa que vai parar entre ti e o cumprimento dessa chamada. Esta coisa você vai procurar saber. Vai querer desafiar a chamada de Deus em ti. Você foi chamado para arrependimento, chamado para a justiça, chamado para a redenção. E quando você for chamado, você responde. E você é escolhido. As pessoas escolhidas são pessoas que respondem à chamada. Assim que você foi chamado e escolhido, e ele disse: não vai. Então, para você conseguir fazer tudo quanto o Senhor te chamou para fazer, perante ti, há alguma coisa que você quer fazer. Essa é a unção do Espírito de Deus. Fomos dito no versículo 13, em 1 de Samuel 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou
de David. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O Espírito do Senhor se derramou sobre David. Desde aquele dia em diante. Assim que estamos a ver, o homem é chamado e escolhido e é ungido. Então tem que entender que a unção não te faz com que você durma no mar de rosas no resto da sua vida. Não, não. Ele vai te fazer levantar para você encarar aquilo que quer te desafiar. Desafiar a chamada de Deus na sua vida. Desafiar a escolha de Deus na sua vida. Desafiar a unção daquilo que foi na sua vida. É por isso que você vai apanhar no capítulo 17, depois do capítulo 16, então, que a unção significa desafio. Golias era aquele que vinha contra ele. E ele venceu o Golias. Então, é o que o fez vencer todos os inimigos. Golias estava no portão, vencendo Golias. Neste capítulo 17 do 1 de Samuel, abre isto a porta para a vitória, a vitória dos outros inimigos. Então, este momento vai terminar o seu... Se permitir para ser vencido pelo Golias, vai terminar o seu ministério, terminar o seu sucesso. É por causa disso que esta porta, este portão para as bênçãos, este portão para as bênçãos, para a vitória, este portão para a vida dos vencedores é importante para ti e para mim. David, o invencível. O que o fez ser invencível? Então vou dividir esta mensagem em 3 pontos. 1. Características do David invencível. 2. Os combatentes contra o invencível David. Os combatentes contra o invencível David. 3. Vencendo como o invencível David. Vencendo como o invencível David. Eu venho para o número 1. As características do invencível David. O que Deus viu em David? O que Deus apreciou em David? O que Deus está à procura na sua vida? Que vai dizer, eu vou colocar toda a minha força, toda a energia divina, todas as possibilidades da fé, todas as possibilidades das forças na sua vida. Está à procura de quê? O Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos 13, versículo 22. Atos 13, versículo 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei David. E quando este foi retirado, Saul levantou para eles David. Agora, o Senhor não é respeitador das pessoas. Deus não vai pela cara. Deus não vai pelo título. Deus não vai pela tribo. Deus não vai pelas pessoas. Assim que removeu Saul e colocou David, havia lá uma razão muito simples. O que encontrou em David não encontrou em Saulo. É por isso que o removeu, o tirou e levantou David. É o que Deus tem feito. É isto que eu estou à procura. Esta é a qualidade que estou à procura. Estas são as características que estou à procura. Não importa. Você pode vir de qualquer tribo, pode vir de qualquer comunidade, pode vir de qualquer nação, pode vir de qualquer grupo. Isto é o que estou à procura.
em qualquer pessoa que ele vir estas características, ele faz a sua escolha. Então, no versículo 22, e quando este foi retirado, David, Saulo, lhes levantou como rei David, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. É o que está a procurar o Senhor. Estava à procura de homem que não vai cumprir a vontade sua, a vontade do ego. 2, a vontade de Satanás. 3, a vontade de sociedade. Não será o homem que vai começar a fazer as suas coisas. Não vai ser o homem na sociedade que vai amarrar a corda na sua cintura e começar a repuxar. Deus tem que ser o homem, não debaixo do controle do ego, não ser controlado de Satanás, nem o controle do mundo. Mas eu encontrei David, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração. Ele diz que este homem que eu encontrei, eu estava à procura deste homem desde há muito. O seu nome é David. Não é por título, é a condição do coração. Não é acerca da sua educação, não é a beleza, a formosura, mas é o coração. Deus procura daquilo que está no interior, não o que está no exterior. E encontrou o homem segundo o coração é correto, segundo a vontade de Deus. A coração que está alinhado nas palavras de Deus. Eu encontrei o homem. Achei o homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Chega a vontade do ego. Chega da vontade de Satanás. Chega da vontade da sociedade. Agora, deste momento em diante, deste tempo em diante, eu quero cumprir apenas e sempre a vontade de Deus. Este é o homem. E esta é a mulher que vai cumprir toda a minha vontade. Esta é a vontade de Deus. É a vontade muito. Não, vocês têm que saber que não vai ser simples. O Senhor estava a dizer, este é o homem. Não vai olhar como é que como é a sua estatura, como é que são as dificuldades. Ele vai colocar o seu coração, a sua mente, para se cumprir toda a minha vontade. Não vai cumprir a vontade minha quando está satisfeito. Ele sempre irá cumprir a minha vontade em todos os dias da sua vontade. Não apenas quando ele vai a este caminho. Parece que as coisas estão se escapando. Mas quando as coisas parece que acontecem da maneira como não esperava, e as condições e a direção das coisas não saem de como ele esperava, mas mesmo assim ele toma a iniciativa. Eu sou homem segundo a vontade de Deus. Eu vou cumprir a vontade de Deus. Este é o homem de hoje. Esse é o homem. Deus vai dizer, eu achei o homem, achei a mulher segundo a vontade do meu coração, que vai fazer toda a minha vontade. Veja o versículo 36. Porque na verdade, tendo David no seu tempo, servindo conforme a vontade de Deus, isto é, servindo na sua geração, não a sua vontade. É o que eu quero fazer, é o que vou fazer. Esta é a parte em que eu he de ir. Isto é o que eu posso fazer. Então, se eu fazer isto, terminou, não vou fazer mais nada. Isto é o ego. Ele serviu na sua geração. Foi posto junto, é o que Deus estava à procura. Volta para a 1 de Samuel 13.
14, 13, versículo 14. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela. Desculpa, estava a ler 2 de Samuel. Então, há muitas pessoas que não estão a entender a palavra de Deus. E estou nesta igreja. Nós sempre temos dito, não cremos na salvação eterna. Quer dizer, existem pessoas que dizem que uma vez salvo, sempre e para sempre salvo. Não é Bíblia isso. É a doutrina do Calvino. É o calvinismo. Mas a Bíblia nos ensina, existe uma condição que você vai ser salvo, então você continua na graça de Deus. Você continua na instrução de Deus. Para você estar na vontade de Deus. Então é segurança condicional, não eterna segurança da salvação. Mesmo assim, nesta igreja existem pessoas que parecem que creem na segurança de salvação eterna. Creem na eternidade do serviço. Na eternidade do serviço. Mas a palavra de Deus nos diz, não há segurança eterna para a salvação. Não há salvação eterna para segurança eterna para o serviço. Quando Deus chamou Saul, não havia segurança eterna, havia de o remover. E o removeu. Por quê? Porque não há segurança eterna no serviço de Deus. É por isso que se você está trabalhando para Deus e o Senhor te escolheu e quer que tenha características para que você esteja na palavra de Deus, você esteja na justiça. Se você peca, se você for adiante da sua vontade de Satanás, segundo a vontade da sociedade, e você abandonar a vontade de Deus, a consequência é, ele vai fazer aquilo que fez com Saul. Ele diz, agora, o seu reino não continuará. O Senhor comandou a ele para que seja o capitão sobre o seu povo. Por quê? Porque ele não guardou o mandamento do Senhor. Veja os Salmos 40. Então verás este homem segundo a vontade de Deus, a devoção do seu coração, a decisão do seu coração, a dedicação da sua vida. Salmos 40. Então, se você olhar para estes salmos, o tópico é Salmos de David. Versículo 8. No versículo 8 diz, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, se a tua lei está dentro do meu coração. Eu me deleito de fazer a sua vontade. Eu me alegro de fazer a sua vontade. Você pode fazer onde estava o coração dele. 143, 10. Ensina-me, ó Senhor, fazer a sua vontade. Eu sei que o Senhor me chamou. E o Senhor me escolheu. Eu sei que me ungiu. Eu quero estar no centro da sua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois é o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por ter a palavra. Que grande revelação na nossa vida. Se não há teste, não há testemunho. Se não há luta, não há vitória. Se não há oposição, não há vitória. Se não há batalha, não há preocupação, não pode haver vitória. Veja, muitas pessoas, então eu quero ser vencedor, mas quando você teme desafio, quero ser mais que vencedor, mas tem medo.
Eu quero ser mais do que vencedor, mas você teme as perseguições e a oposição. Se não há teste, não há provações, sem problemas não haverá testemunho. Se não há complicações, se não haver oposição, se não haver perseguição, se não haver desafio, se não haver dificuldade, como é que você pode ser vencedor? Que fez David que seja o vencedor, mais do que vencedor, é porque ele andou, ele foi combatente daquele que estava contra ele. E ele quer te fazer vencedor, mais do que vencedor na sua vida, mais do que aquelas pessoas que têm um nível médio de vitória. Ele quer que você seja forte. Número 2 agora, o combatente contra o invencível Davi. 1 de Samuel 17. Em 1 de Samuel 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gad, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Aqui encontramos o campeão no campo do inimigo. Eu vou te fazer uma primeira pergunta. Golias desconhecia David? Não. Será que Golias estava contra David? Não. Golias representava os filisteus e os filisteus estavam contra Israel. Os filisteus estavam contra a nação. E os filisteus estavam contra Saulo. Conheciam Saulo, não conheciam David. Os filisteus conheciam Israel, não conheciam a David. E assim, quando David se mostrou, Golias estava a lutar contra ele, não por causa de uma coisa pessoal, por causa de um conflito pessoal, por causa de uma batalha pessoal, por causa de um desafio pessoal, sim, estava a lutar porque ele representava a nação de Israel. Satanás não está a lutar contigo como individual, mas contra a igreja. Luta contra Cristo. Mas ele não pode lutar diretamente contra Cristo, porque Cristo está sentado no lado direito da majestade do superior. Cristo está sentado no trono. Ele foi exaltado. Então, por isso, Satanás, ele está contra a igreja que é Israel de Deus. E assim aconteceu. Nós que somos representantes de Cristo, representantes da igreja, e por causa disso que temos parte da igreja, porque ocupamos lugares na igreja, é por isso que Satanás está contra ti. De uma forma simples, não é contra ti, não pode, mas por causa daquele que você representa, então, o Senhor disse, encontrei o homem segundo o meu coração. Ele disse, escolhe o homem que vai lutar contra mim. Se eu o vencer, sereis vós nossos servos. Se eu puder vencer, então nós seremos vossos servos. Este é o desafio hoje. A linha de batalha já foi descrita. E o diabo quer lutar contra ti. Mas se você não entender, se você não saber quem é o seu inimigo, você vai lutar contra a sombra. Você vai gastar todo o seu armamento, toda a sua força, toda a sua habilidade. Você vai desperdiçar toda a unção lutando contra o inimigo errado. Agora, viste agora aqui no versículo 4, que o Golias era o campeão dos filisteus. Então não temos filisteus agora. Não temos o mesmo Golias, mas naquela altura, naquela era, naquela época, agora. Então, quem é o Golias hoje? Para responder esta pergunta, responde assim, ou melhor, pergunta assim: o que Golias queria fazer ao David? Queria o matar.
O que quer Satanás para fazer? É te matar. O que Golias queria fazer ao David? Queria dar as suas carnes aos pássaros. O que quer dar a sua carne aos demônios hoje? É o inimigo. Este é o desafio. Então vais procurar saber isso tudo. Golias queria fazer o quê? Queria vencer o David para que possa mostrar a Israel que Israel não pode prevalecer, a nação não pode prevalecer. O que há hoje que quer destruir a sua vida? Para mostrar ao mundo que a igreja não tem o poder. A puridade não tem, a igreja não tem puridade que ela diz ter. Este é o Golias de hoje, que estamos a lutar contra. E nós venceremos. E nós venceremos em nome de Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nós temos o Deus, mas no mundo tem, aquele que está no mundo tem, na verdade, o armamento da carne. Então, descreve, pode descrever essa palavra, pode soletrar essa palavra Golias para mim. Soletra a palavra Golias para mim. Quantas letras? 7. Em inglês são 7. G para ganância. Se existir alguma coisa que queira nos destruir hoje, é ganância. O Golias de hoje. Então vamos lutar contra isto, contra aquilo. Antes de você orar, antes de você lutar, você tem que procurar saber que quer destruir a nossa vida cristã. O que quer hoje o que quer nos fazer cair? O que quer nos destruir espiritualmente, fisicamente e em todo o caminho? O que quer nos destruir? Destruir o nosso serviço no Senhor. Ganância. Em 1 de Timóteo 6, versículos 9 e 10. Mas o que querem ser ricos é ganância essa. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de malas. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Se isto quer te destruir, se o amor de Deus tem a parte boa da sua vida, é ganância, correr atrás do dinheiro. Então, isso te faz você desviar-se da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, Golias foi vencido. Agora, letra O, opressão. Então, você apanha isso, esta opressão é Golias de hoje. Então, é assim em todo o tempo, em toda a comunidade. Opressão. O que a opressão faz? Então, a opressão, se você não sabe como vencer Golias, estamos em Eclesiastes 7. Verdadeiramente, a opressão faz adoecer até o sábio. Verdadeiramente, a opressão faz adoecer até o sábio. Se você procura de uma Golias literal hoje, não vais encontrar. Se você dizer que estou pronto, vou lutar contra Golias, não vais encontrar do Golias que apanhamos em 1 Samuel 17. Mas a opressão você vai apanhar em toda a localidade onde você está a viver. Na sua casa, a opressão está lá. No escritório, a opressão está lá. No lugar onde você está a estudar, a opressão está lá. E você tenta vencer. Então, espera aí. Então, se você não fazer isso, não vou te promover. É opressão. Se você não sabe vencer o Golias, essa opressão vai te vencer. Então, está entre aquelas pessoas que se chamam cristãos, vão tentar essas pessoas te oprimir para que possa destruir o seu espírito, destruindo a sua alma
e você vão nulificar a consagração, vão te nulificar. Eventualmente, quando a opressão vier, você vai ser como um louco. Então, são as pessoas que causaram essa maldade, então vão começar a rir, porque sabem porque é por causa da opressão que estão te fazer ser outra pessoa. Você disse que podia orar, você disse que era consagrado, então este é o Golias de hoje, mas venceremos em nome de Jesus. A outra letra qual é? É L de Lucifer. Veja, algumas vezes Lucifer virá, então vai dizer, os meus mensageiros não estão a fazer bem, os meus mensageiros não estão a te fazer sofrer o suficiente. Então o Lucifer há de vir em pessoa. Então o Golias de 1 Samuel 17 já foi, mas o outro Golias está a se levantar. Hoje é o campeão dos principados das trevas. Ele vai tentar te desafiar. Isaías 14, 12. Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela de manhã, filha da alva, como o Lucifer cairá, Satanás cairá em sua vida. Qualquer que seja o Satanás vier contra ti hoje, qualquer que seja o Lucifer vier na sua vida, você vencerá. Em 1 de João 4, 1 de João 4, 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E vou para a letra I. Enfermidade. Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13, 11. Lucas 13, versículo 11. Existia lá uma certa mulher que tinha o espírito da enfermidade. Este é o Golias de hoje. Enfermidade. Algumas vezes as pessoas não se preocupam por causa destas enfermidades. Então, olha para cá. Há dois tipos de enfermidades. Então, há aquela enfermidade que chamamos de doença ou enfermidade horizontal. Horizontal é uma linha que está descrita de este para o oeste. Então, existe também doenças ou enfermidade vertical. Então, verticais são mais do que doenças horizontais. Então, deixa eu te explicar. Há poucas doenças que vão te fazer dormir. Então, você vai dormir. Então, quando você está na cama, acamado, você tem uma doença, enfermidade horizontal. Você não pode fazer nada, não pode se alimentar. Então, você está acamado, horizontal. Então, existem outras doenças que são mais sérias, são verticais, enfermidades verticais. Você pode estar em pé, você pode andar de um lado ao outro, mas é enfermidade. Olha para esta senhora, tinha o espírito de enfermidade. Que tipo de doença é essa? Vertical, doença vertical. Era uma coisa séria, mas ainda podia sair. Então, Jesus não foi para a casa dela, ela é que saiu. 18 anos, enfermidade vertical, 12 anos de fluxo de sangue, mas aquela mulher ainda podia andar, vir para Cristo. Enfermidade vertical, lembra-se de Bartimeu? Ele tinha enfermidade vertical, ele era cego, mas ele ia para a rua para pedir esmola. Jesus Cristo estava passando, ele se levantou e seguiu. Ele pediu, Senhor, tenha misericórdia de mim, quero voltar a ver. Pessoas que têm úlcera, enfermidade vertical. Câncer no seu estado primário também são enfermidade vertical. Ainda pode andar, fazer isso, mas aquilo ainda é funcional. Mas ainda vai para a escola, vai para o mercado, vai para o escritório, mas essa é uma doença muito séria.
algumas pessoas não têm nada a ver. Não tem nada a ver com a doença vertical, até que a doença seja muito séria e vão começar a dormir e se tornar uma doença horizontal. Mas vertical, horizontal, tudo isso você vai vencer. O espírito da enfermidade está no versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da sua enfermidade. Você está livre da enfermidade. No versículo 13, e pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Cheguei para a ganância ou para a opressão, ela para Lucifer, e para a enfermidade, a para a abominação. Você pergunta-se, o que está a destruir muitas pessoas hoje? O que destrói o futuro das pessoas? É abominação. Em Deuteronômio 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. A abominação daquelas nações não pode fazer, não pode ser achado. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhar, nem prognosticador, nem ogreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito de adivinhação. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então o Senhor quer tirar a sua... Estas abominações te tiram da vitória, te tiram da herança que o Senhor quer nos dar. Então a feitiçaria, ou a família, o espírito familiar, o ocultismo. Muitas das vezes existem parentes que dizem que eu estou levando de uma forma leve. O meu filho, a minha filha, então ele se aliou a uma certa causa aí. Então aquelas pessoas estão experimentando isto, mas aquilo. Então a minha filha ou meu filho já se juntou a este grupo. Então a maldição vem à sua família. Feitiçaria vem à sua família. Os segredos vêm à sua família. O ocultismo entra na sua família. Vai destruir a família por causa deste filho. Porque este filho se ajuntou ao ocultismo e trouxe a presença de Satanás na sua família. É o Lucifer em pessoa. Ele conseguiu o trono. Ele conseguiu o trono na sua família. Se você não fazer alguma coisa sobre isso, Golias quer te destruir, mas este dia você destruirá esse Golias em nome de Jesus. T de tentação. Golias, em inglês, o terminal é TH. Então, T, tentação. Quer tentar. Tiago 1. Em Tiago 1. Bem-aventurado é o homem que... Bem-aventurado é o homem que vence as tentações da carne. A tentação do ego. Tentação de casar o descrente. Versículo 12. Tentação de ir no mundo, nas políticas. A tentação de fazer o mal. A tentação de você ser fraco. A tentação de abandonar a vontade de Deus na sua vida. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação.
Porque quando for provado, quando resistir à tentação, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus, sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Está a ver isto? Este é o Golias, quer te destruir, para trazer-te a morte. H, hostilidade. H de hostilidade. Ou aborrecimento. O que é que nós chamamos de aborrecimento ou hostilidade? É aborrecer-se de uma forma longa. Então, alguma coisa, alguém te fez algo, então você não pode ultrapassar isso. Alguém fez algo para ti e você ficou embaraçado, te deixou infeliz, você ficou triste. Então, infeliz é diferente de se zangar. Então, você é uma pessoa que nasceu de novo. Então, alguém te bateu, você sente a dor. Você sente aquela tristeza. Você sente aquela tristeza. Mas não, isso não pode trazer este aborrecimento para trazer isso angústia. Então, você vai se angustiar de uma maneira muito, muito alta. Então, você ter agonia no seu coração. Então, isso vai trazer hostilidade. Este é o Golias. Não é apenas no Golias da 1 de Samuel 17, mas este aborrecimento, hostilidade, vem como a desolação para destruir. Porque em 1 de João 3, versículo 15, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Se você tem ira no seu coração, você vai perder a vida eterna. Se você tem esta hostilidade, isso pode vir em diferentes maneiras. Existem pessoas que se zangam e têm uma ira no seu coração. Então, alguma coisa que aconteceu entre o marido e a mulher, então vai trazer essa hostilidade. Esta é a manifestação de zanga. Outros não se demonstram, então são calados, são zangados por dentro, mas estão calados. Então, essas pessoas são absolutamente caladas quando estão zangadas. Então, outras pessoas vão retirar a sua cara feliz, vão retirar o sorriso. Então, vão tirar tudo isso, vão tirar isto. Algumas pessoas querem lutar, então outros querem fugir da zanga. Então, mas aquilo ainda continua no coração. Então, essa zanga que vai se destruir, mas você não vai ser destruído. Você vai vencer o Golias. Assim que você reconheceu a descrição do Golias, o Lucifer, a abominação, a tentação, o aborrecimento, agora você vai proclamar, você há de ver como é que David venceu em 1 de Samuel 17, 13. Estamos no ponto 2. Vencendo como o vencedor David. Ele disse: o seu servo, a coragem da fé,
o seu servo, irá e lutará contra este filisteu. 2. A convicção da fé. 33. Porém, Saul disse a David: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse David a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e feri, e livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. E assim feri o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos dos Deus vivo. Eu disse, eu não posso ser vencido, mas eu vou vencer este filisteu. 3. Confidência da fé. Quando você crê na palavra de Deus e você sabe que foi chamado, você sabe que foi escolhido e sabe que você foi ungido, e essa unção ainda continua na sua vida, então você terá a confidência da fé. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a David: vai, o Senhor seja contigo. Número 4. A contradição da fé. Assim que você está querendo dizer sim, vou fazer, a palavra de Deus diz, outras pessoas vão se sugerir outros métodos para além daquilo que é a palavra de Deus, para além da palavra de Deus, para além do nome de Jesus, para além do poder que está em ti. Então, a contradição da fé. Versículo 38. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, e a saber, no surrão. E lançou a mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Então havia contradição. Vão te dar ideias, vão te chamar para ir a lugares, vá para este lugar. Então não haverá problema na sua vida, mas você tem que entender, o nome de Jesus é o que você tem. Então, na menção do nome de Jesus, todo o joelho se dobrará. Então, é dito, quando você for, então ele levou 5 pedras e foi-se chegando ao filisteu, foi-se chegando ao Golias. Não fuja, vá perto, chega perto. Quando você chega perto, você há de ver que o problema é pequeno, mas quando você foge, quando você corre, quanto mais você chegar longe, o problema cada vez mais vai se alastrar. Vai parecer que é um grande problema quando você foge. Então vai tentar trazer ideias. Quando você foge das suas dificuldades, você foge dos seus desafios, vai parecer grande do seu lado. Quando você corre, você se chega e você leva o nome do Senhor, o seu problema, o seu Golias vai ser pequeno. Então, número 5, a contenda da fé. A contenda da carne, a contenda da fé.
E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei as suas carnes às aves dos céus e às bestas do campo. Então o ridiculizou, o insultou, o abusou. Não se preocupa dos abusos, dos seus insultos, do seu desdém. Não se importa da humilhação deles. Este é o trabalho deles, mas saiba que eu venho contra ti em nome de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, com o escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem te afrontas. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei a ti e tirarei a cabeça e seja a confissão da fé. Então, o dia que você vai confessar a sua fé, vai possuir aquilo que você confessou. Então, no versículo... Davi, porém, versículo 45, Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lanças e com escudos, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem te tens afrontado. Hoje mesmo, a sua vitória será quando? Hoje mesmo. Quando que você terá vitória? Hoje mesmo. Quando é que você vai trazer a Golias embaixo? Hoje mesmo. A confissão da fé. Este dia, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão e ferir-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Número 10. A conquista pela fé. A conquista pela fé. No 48, e sucedeu que, levantando-se o filisteu para ir se encontrar com Davi, apressou-se Davi correu ao combate e encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e fendeu o filisteu. Você vencerá o filisteu. Você vencerá todo o Golias na sua vida. E fomos dito que assim Davi... Então fomos dito que o filisteu feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Davi prevaleceu. Você vai prevalecer. Você vai prevalecer. Eu prevalecerei. Deixa te mostrar a consequência dessa prevalência. Então os homens de Israel, 52, então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram aos filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrón, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraia até Gate e até Ecrón. Quando David venceu Golias, e todos os filhos de Israel também correram atrás dos filisteus e o prevaleceram, porque Jesus Cristo, o filho de David, porque ele prevaleceu contra Satanás, o príncipe e o campeão dos inimigos, porque nós somos os vencedores, nós levantaremos e nós vamos perseguir o inimigo e venceremos tudo quanto é o desafio. Tudo quanto são as enfermidades, toda a obra do inimigo será destruído em nome de Jesus. Levanta-te e vença o seu Golias. Levanta e vença o seu problema. Levanta e vença na batalha que está pronta agora. Você vai vencer. Este dia o Senhor vai te dar a vitória. Por que você não apresenta o seu problema ao Senhor?
apresenta o problema ao Senhor, dizer: Deus, eis o Golias, a opressão, o Lucifer, o diabo, o Satanás, a enfermidade, a doença, o espírito da enfermidade que tem estado na sua vida todos esses anos. Aquela enfermidade horizontal, aquela enfermidade vertical. Oh Senhor, eu sou mais do que vencedor hoje. A abominação, este é Golias. A abominação, este é Golias. Seja o homem, seja a mulher hoje, a mulher da escolha do coração de Deus, segundo a vontade de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Não aquele homem que é controlado pelo Satanás. Não sendo aquele homem que é controlado pela sociedade. Eu encontrei o homem segundo o meu coração, o coração de Deus, que vai cumprir toda a minha vontade. Seja o vencedor hoje. Seja Senhor Vítor hoje. Grande é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. E venha ao Senhor com fé. Venha com o Senhor com a fé, na convicção da fé. Venha ao Senhor com a fé, na confidência da fé. Rejeita a contradição da fé. Não se importa. Aquilo que é da carne. Continue para a confissão da sua fé. Porque o que você confessar é o que você vai possuir. O que você confessar é o que você vai possuir. É aquilo que vai te liderar para ser vencedor da fé. Este é o dia da vitória. Este é o dia da vitória. Este é o dia dos conquistadores. E hoje, você pode ser mais do que vencedor. Tens o poder. O poder sou eu. Esse que te chamou e te escolheu. Te chamou e te escolheu. E te ungiu para o dia da batalha. Chamado, escolhido e ungido para o dia de batalha. Em nome de Jesus oramos. Se você crê e tem vitória, diga um bom amém. Você crê que o grito do povo de Deus vai destruir todos os muros de Jericó? Um outro amém. Este é o dia da sua vitória. Este é o dia da sua vitória. Este é o dia do seu sucesso. Por que você não se levanta, não levanta essas mãos para as suas bênçãos, para você vencer? Levanta essas mãos para o sucesso. Você já apanhou, você já alcançou, você já alcançou. Chega do tempo de testes. Agora é o tempo de testemunho. Todas as forças do inimigo, da escuridão, já foram destruídas na sua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque nós viemos a Ti, perante Ti. Todo Golias vai cair sobre nós. Todo Golias vai ser destruído perante nós. Todo Golias é vencido perante nós. Viemos em nome do Senhor e destruímos toda a força do inimigo em nome de Jesus. Golias de certos pecados. Golias do ego.
Golias de controle sejam destruídos em nome de Jesus. Oro, Senhor, que vai nos conceder vitória espiritual a cada um de nós em nome de Jesus. O Golias da enfermidade, o Golias de doenças, Golias de enfermidade horizontal ou vertical, eu venho contra ti, saia em nome de Jesus. E todos aqueles que são doentes, eu pronuncio saúde na sua vida. Aqueles que estão atacados, afligidos, oprimidos, eu clamo livramento sobre as suas vidas. Aqueles que estão fracos, estão sendo vencidos, eu clamo domínio sobre as suas vidas em nome de Jesus. Golias foi destruído. Golias foi destruído. Você venceu. Você é mais do que vencedor. Você está curado, livre e você tem sucesso em nome de Jesus. Oh Senhor, eu oro que haja o grito de alegria no seu meio, no povo de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sei que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus nós oramos. Dê-me um amém dos vencedores. E um amém dos vencedores crentes. Muitíssimo obrigado. Deus vos abençoe.